Tudo bom, pessoal? Vamos falar a respeito de balanceamento de equações químicas. Muita gente tem dificuldade nesse assunto, né? Vou dar um exemplo aqui. Ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de potássio, por exemplo, ok? A gente sabe que vai haver a formação do quê? Isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base. Vai formar H2O e vai formar um sal. Esse sal, ele vai ter o quê? Ele vai ter o ânion proveniente do ácido, juntamente com o cátion proveniente da base, beleza? Então ele vai ter aqui a formação, né, quando você vai colocar aqui o sal que forma juntamente com a água. Primeiro você escreve o cátion, depois você escreve o ânion, beleza? Tá totalmente errada essa equação química, certo? E eu vou ter que dar um jeito nela para balancear. Só que antes de balancear eu tenho que conferir a montagem e a formação aqui de algumas moléculas, ok? Então, por exemplo, H2O eu sei que está correta aqui a molécula, mas esse sulfato de potássio, será que está correto? Será que está faltando alguma coisa, algum índice, algum número, né, no meio da molécula ali, né? Por exemplo, esse H2 aqui, será que tem algum outro número? Tem um 2 aqui, tem um 5 aqui, será que está faltando alguma coisa? Para que eu consiga responder essa pergunta, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e saber as cargas, tá, de cada íon aqui que vai ser liberado. Eu sei que ácido, quando está em meio aquoso, né, vamos considerar que ele vai ionizar 100%, tal, não vamos considerar outras variáveis ali. Ele vai liberar o quê? Ele vai liberar, primeiramente, o H+, ok? Que é o que caracteriza aí, né, como ácido, pelo menos pelo menos de acordo com a teoria de Arrhenius, né? E vai liberar também o SO4. Dica: não separa esse íon sulfato aqui, não na hora de balancear, não conta S e O de maneira individual se você estiver fazendo balanceamento de uma reação ácido-base, beleza? Então mantém aqui o íon como um íon composto. O que vai acontecer com esse H2SO4? Se ele sofrer ionização total, ele vai liberar então 2H+, tá? E vai liberar um SO4. O H+, ele tem carga positiva, e se por acaso forem liberados 2H+, significa que eu vou ter, né, nessa parte aqui, duas cargas positivas. Lembra que molécula, do jeito que está aqui, a soma das cargas, né, tem que ser zero. Então, esse SO4, esse íon como um todo, ele vai ter carga 2-, por quê? 2- vai bater com esse 2+ daqui, e você vai ter ali, né, a carga zerada na hora da formação dessa molécula de H2SO4, portanto, beleza? Então a gente sabe que o H tem carga positiva, e a gente sabe que o SO4 tem carga negativa. Vamos voltar para o início aqui da reação química. Então, a reação química, por conta do tamanho do aplicativo que eu fiz, né, ela no sentido vertical, dá para entender. Se você tiver uma linha no caderno aí, faz a setinha para cá e continua a reação química no sentido horizontal, não tem problema nenhum. Então, a partir aqui do ácido vai ser liberado H+, e a partir aqui da base vai ser liberado OH. E esse OH ele tem como carga, é o mesmo caso aqui do sulfato, não separa OH, tá? Tenha na cabeça que esse OH aqui, esse H aqui, é muito mais fácil de você contar, de você fazer o balanceamento quando você separa esse aqui desse H, beleza? Conta os OHs e conta os Hs individuais aqui. Então eu sei que juntando isso com isso, certo? Vai resultar na água. A água, um outro jeito de você escrever água, né? Ao invés de escrever H2O, escreva HOH, tá? OH tem carga negativa, H tem carga positiva, formou então a molécula da água, ó, H2O, normal. Pelo menos eu acho mais simples fazer dessa maneira, tá certo? Colocando as cargas aqui, agora nós vamos pegar
Cadê dá uma outra cor aqui para mim, ó. Azul claro aí. Potássio e o sulfato. O sulfato, conforme a gente viu na tela anterior, ele tem carga 2-, ele é bivalente, né? Ele é um ânion bivalente. O K, eu sei que o OH como um todo vai ter carga de 1 negativo. Então o nosso K vai ter carga de 1 positivo. Se você ficar com dúvida qual que é a carga do ânion aqui, né? É legal que você olhe na tabela periódica se for um ânion. Nossa, falei ânion. Não, desculpa, do cátion, pessoal. Cátion. Eu não vou voltar o vídeo, gravar de novo, cortar por conta disso. Só é cátion aqui, beleza? O valor do cátion, né? Se ele for um cátion de um metal representativo, como o potássio olha para a família dele. Família 1A significa que a carga dele é 1+, quando ele está no formato iônico, né? Basicamente, o número de OHs aqui que vai determinar a carga desse cátion aqui, certo? Se eu tenho só um OH, ele vai ter carga 1+, então vai ser K com a carga positiva. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, vou colocar AlOH3, só como exemplo, tá? Eu sei que eu tenho 3 OHs, o nome do OH é hidroxila. Consequentemente, né, por que eu tenho aqui 3 hidroxilas? Porque o nosso alumínio pertence à família 3A, tá? A família 13 da tabela periódica. A carga dele em formato iônico é 3+. Portanto, né, eu preciso de 3 hidroxilas para zerar ali a carga do alumínio 3+. O potássio, ele só monovalente, ele é um cátion monovalente aqui então. Então essa parte azul clara vai formar uma substância, essa parte aqui em verde vai formar outra substância. Você tem que então se atentar aos números aqui, certo? Portanto, vou formar primeiro aqui a água. A água é mais fácil de ser formado. Vamos voltando aqui. Vou formar a água. Não, vou pegar uma outra cor aqui. Isso. A água é H ligada a OH. Essa aqui é a nossa água, certo? A carga do H+ é positiva, a carga do OH é negativa. Isso forma água, a molécula da água aqui tá H2O, tá? Isso aqui é a mesma coisa, portanto, que H2O. Vou deixar nesse formato aí. A outra substância a ser formada é o sulfato de potássio, KSO4. SO4 é um ânion composto. Eu sei que esse ânion composto tem carga 2-. Eu sei que esse cátion aqui, o K, ele tem carga 1+. Quando a carga é monovalente, você não precisa colocar 1+ ou 1-. Só coloca o sinal de mais que está de bom tamanho, beleza? Ou então coloca 1 aqui porque vai ajudar a gente na hora de fazer aqui o escorregador, tá? Mas não precisa colocar. Bom, aqui a carga era 1 positivo, aqui era 1 negativo, bateu. E nessa outra substância, que na verdade aqui é um sal, né? Pega esse 1, desce ele para cá. Esquece o sinal. Pega esse 2, desce ele para cá. Você vai formar a substância K2SO4, que é o nosso sulfato de potássio, certo? Essa regra que eu falei de escorregar, de jogar aqui, ó, até fiz a sonoplastia, né? Se chama regra do escorregador, né? A gente fala de uma maneira bem simplista aí que é a regra do escorregador, mas de onde que surge essa regra? Aqui nós temos um ânion que ele é bivalente, ele tem carga 2-. Aqui eu tenho um cátion, que é um cátion monovalente. Significa que eu preciso de 2 vezes esse cátion para zerar a carga aqui, ó, desse ânion. É por isso, portanto, então, que a nossa substância aqui, ó, é o K2, e esse 2 vai fazer a diferença na hora da gente fazer o balanceamento, é SO4. Perfeito? Sulfato de potássio, esse é o íon sulfato. Vou fazer um outro vídeo de nomenclatura de sais, tá? De sais não, de sais também, mas fugiu a palavra, meu Deus, de ácido aí, de ácido e sal, tá? Vai ser nomenclatura de função inorgânica como um todo. Vai pegar óxido também, vai pegar hidróxido também. Vai ficar um vídeo longo, mas acho que vai ser útil para vocês aí. Então aqui nós temos o sulfato de potássio. Boa!
Vamos fazer essa equação de maneira que a gente consiga aqui balancear ela então. Vamos pegar aqui o ácido sulfúrico, lembrando que quando termina em ico, né, o seu sal vai terminar em ato, por isso que é sulfato. KOH. Beleza? Vou quebrar aqui em duas linhas, vai formar o K2SO4 e vai formar a nossa água, que eu vou insistir em escrever HOH. Agora vamos usar a cor aqui, ó. Primeiro vamos usar o verde. Lembrando que eu falei para vocês separarem o H que sai do ácido do H que vem da base aqui. Esquece esse H. Esse H ele vai funcionar em conjunto com o OH, beleza? Então é o seguinte, antes da setinha, antes da nossa reação química, né? É como se fosse no português aqui, que a gente pega uma palavra e escreve ela, por exemplo, ó, vou escrever meu nome aqui, ó, aí a gente faz um traço e continua na outra linha, né, Go. Eu fiz a mesma coisa com essa reação química aqui. Essa seta aqui é a mesma dessa, é só continuidade, porque aqui eu não quero escrever muito pequeno para vocês, tá? Então, antes da reação química, desse lado aqui, quantos Hs eu tenho? Hs que não estão na hidroxila, que não estão no OH, tá? Eu tenho 2 Hs, ó. Antes aqui, então, eu vou ter 2 vezes o H. Depois da reação química, ou seja, aqui nos produtos, eu só tenho um H. Putz, não tá legal. Professor, mas tem um H aqui. Não, já falei 10 vezes. Não vamos contar esse H, porque esse H tá junto com a hidroxila, beleza? Esquece esse H por enquanto aí. O que eu vou ter que fazer? Eu só consigo colocar número, só consigo balancear a equação química colocando número, ó, antes das substâncias. Eu não posso colocar um 2 aqui, um 5 aqui, tá? Eu só posso colocar número aqui antes, que vão ser conhecidos, né, esses números antes aí, como coeficientes estequiométricos. Pô, se eu tenho 2H antes da reação química, eu vou ter que ter 2 depois. Então, ó, esse 2 ele multiplica o H e ele multiplica também o OH. Ele multiplica todos os átomos ali, né, na hora da gente fazer a contagem, da substância que vem depois aqui desse 2. Então é duas águas, né, são duas águas na verdade, e você vai ter que contar então 2 vezes esse H e 2 vezes esse OH, tá? Na hora que você for fazer o balanceamento. Então agora eu não tenho mais só um H, eu tenho 2H, 2H bateu aqui com 2H, beleza? Pronto. Vamos contar os sulfatos. Vou pegar uma outra cor aqui. Sulfato é o SO4, sulfato é o SO4. Eu tenho só um SO4 antes e um depois da reação química. Se eu tivesse 2 em alguma situação, ia aparecer assim, ia aparecer SO4 entre parênteses, tá? Com 3 aqui, caso eu tivesse 3. Tem algumas, por exemplo, o sulfato de alumínio apresenta aqui 3, tá? Quando você tem um ânion composto, você tem uma parte composta ali, um íon composto, ele aparece mais do que uma vez, você coloca um parênteses nele, e esse 3 vale para todos os átomos que estão aqui dentro desse parênteses, beleza? Então eu só tenho um sulfato antes, um sulfato depois, um SO4 antes, um SO4 depois da reação química, bateu, né? O número que tem antes é o mesmo número que tem depois. Trocando a cor aqui, dá um amarelo para mim. Eu tenho um potássio aqui e eu tenho, olha só, 2 potássio. Lembrando que o número pequeno que vem depois de um átomo é a atomicidade, tá, desse elemento químico aqui na molécula. Então, ó, esse 4 aqui só vale para o oxigênio. Esse 2 aqui só vale para o potássio. Por isso que quando a gente vai colocar, por exemplo, SO4 com 3, esse 3 vai valer, aí sim, por conta do parênteses, para tudo, tá? Aí eu vou ter 12 oxigênios e 3 enxofres ali, nesse caso. Pô, cara, eu tenho 2 potássios, esse 2 está parecendo um 3, deixa eu cortar o rabinho dele aqui, aí. Tenho 2 potássios e aqui eu vou ter um potássio só. Tá? Eita, nós. Vamos ter que chegar aqui e colocar, né, um 2 aqui. Porque agora eu multiplico esse 2 por todos os átomos que estão aqui, né, dessa substância do
hidróxido de potássio, que é uma base, beleza? Agora eu não tenho só um K, eu tenho 2 vezes K, tá bom? Então agora eu tenho o mesmo tanto de potássio antes e depois. Agora chegou na parte que eu tinha dito para vocês não separarem, né? Vou pegar um roxo aqui, uma outra cor aqui, que destaque. Não separa a hidroxila. Aqui eu tenho quantas hidroxilas? Ó, esse nosso 2 serve para essa hidroxila, então eu tenho 2 antes da reação química, né? 2 hidroxilas, 2OH. Depois eu tenho também 2, ó, esse 2 aqui ele serve também, tá? Então eu tenho 2 hidroxilas depois. Mesmo tanto de hidroxila depois e antes da reação química, mesmo tanto de Hs antes e depois da reação química, mesmo tanto de potássio antes e depois da reação química, mesmo tanto de sulfato antes e depois da reação química. Tá poluído pra caramba a lousa, eu sei. Como que ficaria então a nossa reação já balanceada? H2SO4 com o nosso sulfato de potássio KOH, resultando em... Agora sim você pode escrever H2O, tá? Porque já vai colocar o resultado, tal. O H é só uma ferramenta. E aqui o K2, não esquece do 2, hein? SO4 para nós. Pronto. Basicamente, então, você vai ter que completar essa reação química com o número 2 aqui e com o número 2 aqui, certo? Aqui seria o número 1, aqui também, mas você não precisa colocar o número 1, tá? Assim, quando você só tem, por exemplo, aqui ó, um enxofre dentro da molécula, você não tem que colocar o número 1 também. Ou na carga mesmo, se eu tiver um H1+, não é obrigatório colocar esse 1, tá? Na química o 1 às vezes some. Beleza? Esse é o método de balanceamento de reação química em reação de neutralização, tá? Existem outros métodos também. Você pode ter o balanceamento de reação química por redox, né? Aí é um pouquinho mais complicado porque existe mudança de carga antes e depois da reação química. Eu vou explicar isso num outro vídeo, certo? Isso aqui é um exemplo que costuma cair muito em vestibular, costuma, né, ter muito exercício com relação à estequiometria, tá? Para você calcular, por exemplo, aqui ó, uma massa de ácido sulfúrico reage com outra massa de hidróxido de potássio, quanto de sal vai ser formado, por exemplo. O cara pode envolver aqui uma eficiência ou uma pureza, alguma coisa do tipo, tá? Isso daí depois com a lógica a gente vai resolvendo, vocês vão ver com um outro vídeo também, ou em aula mesmo comigo. E é importante, né? Então saber fazer esse método, tá? Não é o único, como eu já disse, tem o redox, que para mim, pelo menos, né, quando eu era aluno eu achava complicado, depois fui vendo que não é tão complicado assim, vou passar para vocês, como já disse no outro vídeo. Tem o método de tentativa e erro, né? Tem vários métodos aí. Vão pegando o jeito, sempre que eu tiver um tempinho aqui eu vou postando esse tipo de vídeo para vocês. Tranquilo? Pessoal, espero ter ajudado aí. Até a próxima. Fui!